Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Esse vídeo que pretendo gravar agora é sobre a CID-11. Vocês sabem que CID-10 deu lugar a CID-11, mas calma, vamos devagar. E eu quero conversar um pouco com vocês exatamente sobre isso. Ontem eu falava que nós temos um número da nova CID-11, que é um número que relata a síndrome das pernas inquietas. Vocês sabem que é um distúrbio neurológico, mas é um distúrbio que tem uma conexão muito próxima com a insônia, porque muitos pacientes que têm a síndrome das pernas inquietas passam também a desenvolver insônia. E por quê? Claro, se a pessoa tem uma necessidade grande de ficar se movimentando à noite, obviamente o sono dela vai ser fragmentado, e esse sono fragmentado vai dificultar uma reparação tanto física quanto uma reparação mental, que é isso que o nosso sono produz, as diversas fases do sono. O número no CID-11 da síndrome das pernas inquietas é o 7A80, síndrome das pernas inquietas. Vocês sabem que, apesar da Organização Mundial da Saúde declarar CID-11 vigente até o início do ano de 2022, a nova classificação ela ainda não pode ser considerada como uma realidade aqui no Brasil. A CID-11 ela é elaborada pela Organização Mundial da Saúde, ela serve sim de base para estatísticas de saúde, ela fornece informações muito importantes sobre condições clínicas, tanto para profissionais da área da saúde, órgãos da Previdência, Ministério do Trabalho, empresas de plano de saúde também. E ela entrou em vigor com diversas condições novas, atualizações. O destaque maior que eu daria é transtorno do espectro autista, diversas outras categorias, inclusive relacionadas à Covid-19 e outras doenças que surgiram nesse atual cenário que eu denomino como BANI, Brittle, Anxious, Não Linear. Não é? E esse mundo que é brittle, que é frágil, que é ansioso, que é não linear, ele ainda é incompreensível, né? Incomprehensible. Daí a sigla BANI. Mas nós temos então Covid, nós temos outros transtornos que estão relacionados a essa nova dinâmica de funcionamento, como por exemplo o Game Disorder. Por mais que em termos práticos essa nova classificação ela ainda não esteja vigente aqui no nosso país, as atualizações são de extrema importância, são de extrema relevância para os profissionais da área da saúde, como você, como eu, que devem sim se aprofundar para compreender estas novidades. Porém, e tem um porém aí, quando nós falamos em saúde, há uma série de agentes, há uma série de variáveis que tornam impossíveis que as novas regras que foram determinadas pela OMS para janeiro de 2022 entrem em vigor imediatamente no nosso país. Então nós temos alguns condicionantes e é sobre isso que eu quero falar com você. Primeiro, a versão em português do CID-11 oficial ainda não existe, não está disponível, isto é, o CID-11, a CID-11 não foi traduzida. E por que ainda não foi? Porque é um trabalho minucioso, um trabalho que leva tempo, que está relacionado a inúmeras revisões, já que este padrão deve ser seguido por vários agentes, como nós já falamos, e portanto, não pode existir uma tradução livre, mas deve ter uma tradução adaptada à nossa cultura, adaptada ao português, à língua portuguesa, levando em consideração diversos fatores, para aí sim ser aplicada na área da saúde no Brasil. Por exemplo, a transição da CID-9 para a CID-10 levou mais de 2 anos para que de fato fosse implementada no Brasil e este ponto com certeza foi um dos principais, justamente essa questão da enculturação. Agora, o que o CID ou a CID-11 traz de novo? Primeiro, nós já falamos, Covid-19. Os códigos relativos à resistência antimicrobiana, por exemplo,
relacionado ao Covid-19 estão muito mais alinhados ao sistema global de vigilância da resistência microbiana. Ainda, a CID-11 traz de maneira muito mais nítida dados sobre a segurança na assistência à saúde dos trabalhadores da área da saúde, isto é, denuncia inclusive trabalho inseguro em vários hospitais. Questão da senioridade dos idosos. No período entre o anúncio da nova CID em 2019 e a sua entrada em vigor de fato nesse ano 2022, a OMS ela revisou essa classificação da senioridade, essa classificação da velhice, se assim nós podemos chamar, porque antes a velhice era considerada uma doença, né? E aí foi reclassificada porque hoje nós entendemos que velhice não é doença. Um assunto muito importante. E quando eu entrei em contato pela primeira vez com a CID, oficial ainda em inglês, né, fazendo uma tradução daquelas livre, que não pode ser usada ainda, você não pode usar CID-11 por tradução livre. A CID que está em operação no país é a CID-10. Mas uma temática muito importante, eu fiquei muito feliz é a questão da transexualidade, porque foi um grande avanço da CID-11, que é esse assunto da transexualidade, que sai depois de 28 anos da categoria de transtornos mentais para a categoria de condições relacionadas à saúde sexual. E ela é classificada como incongruência de gênero. Então, esse é o novo tema da CID-11, incongruência de gênero. Com essa mudança, então, as pessoas que se enquadram nesse gênero poderão garantir o acesso a intervenções cirúrgicas e também outros tratamentos através do SUS, do Sistema Único de Saúde. E ainda, a síndrome de burnout. A OMS incluiu a síndrome de burnout, de esgotamento, como um fenômeno ocupacional relacionado ao trabalho. Inclusive, na CID, ela estará lá, na área dos transtornos, das doenças relacionadas ao trabalho, facilitando muito que trabalhadores que sofrem desse esgotamento, do burnout, que sofrem desse problema tão sério, possam de fato ter acesso aos direitos na legislação brasileira com respeito às doenças do trabalho, inclusive até diminuindo o número de casos que vão para a justiça. Eu sou assistente judicial e também auxiliar técnico, e é uma quantidade muito grande de casos que tem que ir para a justiça para essa pessoa poder, por exemplo, receber um auxílio ou mesmo aposentadoria por invalidez. A CID-11, ela ainda reflete outros diversos avanços na área da medicina, da psicologia, da psiquiatria e também essa conexão com a tecnologia. Outras novidades é que incluem alguns diagnósticos como o distúrbio de games, como eu falei lá no início, como uma doença mental, o game disorder. Tem um capítulo ainda de saúde sexual e também até um capítulo específico para o transtorno do estresse pós-traumático, justamente, inclusive levando em consideração essas questões advindas da Covid-19. Bom, são muitas temáticas, muitas atualizações. Eu espero que tenha ficado um pouco mais nítido que a gente não pode usar ainda a CID-11. A referência que nós temos de manual é o DSM e também a CID-10. A 11, só ali perto de 2024, talvez início de 2025. Forte abraço para você. E se você, profissional da área da saúde, você psicólogo, psicóloga, tem dificuldade de atender pacientes insones, porque foi justamente a insônia que me trouxe nesse tema falando da síndrome das pernas inquietas. Eu tenho um curso que eu desenvolvi embasado, alinhado com a psicologia do sono, onde eu estruturei através de um método muito específico, de um protocolo muito específico, aquilo que é de mais importante na psicologia do sono, que o psicólogo, profissional da área da saúde, que vai fazer uma intervenção contra a insônia não medicamentosa, que precisa de saber. E esse conteúdo foi desenhado, organizado em 8 módulos para que você consiga entrar em contato com todo esse conteúdo em 2 meses. Se você tiver interesse, me chama em inbox, ou então entra no site cesarfialho.com.br. Você pode adquirir imediatamente esse curso e tudo já está disponível, inclusive o protocolo que eu mesmo utilizo, tá bom? E se você tiver dúvida, me chama aqui em inbox, que eu sano suas dúvidas, ou então eu peço para que alguém que trabalha comigo, da minha equipe,
amigo, amiga que trabalha comigo, entre em contato com você para sanar todas as dúvidas, tá bom? Forte abraço, um beijo no seu coração e até o próximo conteúdo. Forte abraço.